Bom dia, iniciando hoje, dia 25 de maio de 2026, mais um encontro, mais um devocional aqui na nosso grupo, com devocional com a Janaína Oliveira, que eu tenho assumido aí durante esse tempo, para a gente estar mais perto de Deus, ajudar e caminhar junto com as minhas amigas do céu, para que a gente se fortaleça, se una num propósito de buscar o nosso Deus, de consagrar nossa casa, de consagrar nossa família, de entregar o controle das nossas vidas na mão dele, nas mãos dele. E eu quero começar fazendo exatamente isso, porque aqui é tudo sobre ele, é para honra e glória do nome de Jesus e que a gente possa ser fortalecida e começar do jeito certo, que é entregando tudo na mão dele. Então, se você pode nessa hora, fecha teus olhos, curva tua cabeça, leva teu pensamento ao Senhor e ore junto comigo nesse momento. Senhor Deus, Pai amigo, Pai bondoso, Pai zeloso, estamos aqui, Senhor, nessa manhã de uma segunda-feira, Pai, para entregar totalmente o controle das nossas vidas ao Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidas, Pai, para ouvirmos experiência, para compartilharmos vivências, Senhor, testemunhos, Senhor, situações que nós superamos em Ti, situações que nós precisamos superar e acreditamos, Senhor, que vamos vencer, Senhor, na tua palavra, na tua presença, Pai. Pai, fica com a gente nesse tempo. Temos uma hora aqui, Pai, juntas, mas, Senhor, temos toda uma semana pela frente até o próximo encontro. Mas eu quero consagrar, Senhor, cada uma das vidas, Senhor, aqui presentes no ao vivo, cada pessoa que vai assistir esse devocional depois, cada uma das 217 mulheres, Senhor, que estão, Senhor, dentro desse grupo, e que hoje eu tive a oportunidade, Senhor, de orar por cada nome especial, uma por uma, Pai, e entender, Senhor, no Senhor que existe um propósito para todas as coisas, mas que as casas sejam alcançadas, as famílias sejam alcançadas e o teu nome seja glorificado. Entra com resposta, entra com cura, entra, Senhor, meu Deus, com provisão. Entra, Senhor, meu Deus, com todos os recursos disponíveis no céu. Vamos entrar num tempo de propósito. Fortalece, Senhor, as minhas amigas, fortalece as minhas irmãs, Senhor, para que a gente possa, Senhor, destravar no mundo espiritual, Senhor, todas as bênçãos retidas e que estamos, Senhor, meu Deus, nós, meu Deus, afastando, Senhor, por causa da distração, por causa da falta de tempo, por causa da falta de propósito, Senhor, em estarmos totalmente conectadas e dependentes de Ti. Toma o controle de tudo, guarda a vida da Jana, Senhor, que você deu esse espaço, que abriu esse lugar, Senhor, para que estivéssemos reunidas não no nome dela, mas em Seu nome. Abençoa a casa dela, a família dela, em especial, Senhor. Toma tudo nas Tuas mãos, Senhor. Te louvamos e te glorificamos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, quem está entrando, minhas amigas, minhas irmãs. Estou feliz com cada pessoa que chegou aqui, que está aqui. Nós temos um objetivo com esse devocional, é nos aproximarmos mais de Deus. Esse tempo aqui não é um tempo sobre religião. Bom dia, Adri. Esse tempo aqui não é um tempo sobre pregar uma verdade minha, mas falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus, que é o que vem mudando a minha vida, vem transformando a minha vida. E eu sei que aqui, de repente, nós temos pessoas, até mesmo que confessam outra religião, mas esse momento aqui é um tempo de sermos fortalecidas através da palavra e do amor de Jesus. Eu falo que Jesus ele não cabe em nenhuma religião, sabe? Porque ele é muito maior do que as quatro paredes, ele é muito maior do que qualquer pessoa possa monopolizar, tentar monopolizar o amor dele. E esse tempo aqui é um tempo de expandirmos o amor de Deus, do reino de Deus, e fazermos isso juntas, contando testemunhos, contando vivências. E esse ciclo que nós estamos vivendo, né, e essa estação principalmente, que eu vou convidar, encorajar vocês, convidar vocês, convocar vocês para entrarmos juntas, é um propósito e eu creio que é algo bem desafiador. Eu toda semana eu conto um pouco dessa experiência que em 2023, mesmo estando na igreja, mesmo tendo cargo na igreja,
mesmo estando com a minha vida completamente, aparentemente normal e estável, né, na minha questão espiritual, eu me sentia muito afastada de Deus, afastada da presença, afastada do colo do meu pai, porque é esse lugar que eu acredito que Jesus tem pra gente. Um lugar de colo, um lugar de segurança, um lugar de proteção. E em 2023, eu, mais ou menos ali no mês de, exatamente no mês de julho, né, eu já vinha ali de um tempo ali de afastamento, de frieza. Como eu disse, eu não estava afastada da igreja, eu não estava fazendo coisas que são consideradas distantes de Deus, mas o meu coração, o meu espírito estava com saudades do meu pai. E é isso que eu quero trazer hoje como despertamento, é isso que eu creio que eu fui chamada quando o Senhor, através da Janaína, me convidou para assumir esse devocional. Ele já tinha preparado isso lá em 2023 e esse talvez fosse o tempo oportuno para multiplicar esse propósito e esse devocional que ele me confiou lá atrás. Então, esse material que a gente hoje tem acesso, que hoje eu compartilho com vocês, hoje atualmente ele sofreu pequenos ajustes, porque a minha vida, né, mudou de lá para cá, já são quase que exatamente 3 anos, bem pertinho de completar 3 anos, mas ele foi gerado há 3 anos atrás. Então, foi algo que o Senhor me confiou há 3 anos atrás e que hoje eu venho com muita coragem convidar vocês para viverem esse tempo, sabe? Porque foi algo que eu não tenho medo de dizer, foi um divisor de águas na minha vida. Então eu entrei no meu quarto, me tranquei e falei assim para Deus, eu falei: Senhor, eu quero a tua presença e eu só saio daqui desse quarto quando eu conseguir sentir você de novo. E eu, então, naquele momento, coloquei um louvor, coloquei uma música no meu celular. E quando eu me deparei, como eu falo, né, no livro, no devocional, com a minha maior inimiga, que o som da notificação do celular me despertou. Quem era a minha grande inimiga naquele tempo? Quem estava me afastando do meu Deus? Quem estava me afastando da minha essência? Quem estava me afastando daquele lugar de segurança, daquele lugar de proteção, de cuidado? E era a distração. Porque mesmo eu estando ali, aos pés do Senhor, ali naquele momento onde deveria ser eu e ele, um deleite, e uma alegria e um momento de intimidade. Aquela notificação do celular, quando disparou no meu telefone, eu já me senti impelida, impulsionada a correr lá para atender aquela notificação. E ali eu percebi como eu estava disponível, como eu estava desconectada, como eu estava distraída, como eu estava acessível para as coisas externas e estava tão vazia, tão com tanto excesso de informação, com tanto excesso de estímulo, de gatilhos. E foi quando eu me deparei, como eu falo ali no devocional, né, com a minha verdadeira inimiga, que era a distração. E então o Senhor me chamou para um propósito, me chamou para que eu entrasse num tempo de propósito ali. E naquele dia, naquele momento, né, eu tive que colocar ali diante de Deus as minhas redes sociais, né, e falar: Senhor, eu vou entrar nesse propósito, me consagrando em oração 1 hora por dia de tempo com Deus, de oração e de conversa com o Senhor, e ficar 21 dias longe da rede social. Quando a gente começou esse devocional, agora, né, nesse ciclo agora comigo, foi acho que dia 4 de maio, se eu não me engano, foi dia 4 de maio, eu já ia inicialmente começar com um devocional, com um propósito. Falei, vamos largar a rede social, vamos parar um pouquinho. E às vezes a rede social não é o seu problema, como era o meu, porque eu ficava ali 4, 5 horas dentro daquela plataforma, seja assistindo uma live que dura 1 hora, seja entrando e saindo meia hora, 20 minutos, do que fosse. Mas no final ali daquele relatório que o celular, a plataforma até oferece, disponibiliza para gente, eu via que eu estava ali 4, 5 horas, 6 horas às vezes, dentro do Instagram principalmente. E eu entendia que eu trabalhava com aquilo, fazia live, fazia algumas vídeos, né? Fazia alguns vídeos e tal. Mas aquilo ali não estava fechando aquela conta, porque mesmo assim era tempo demais. E eu estava completamente consumida por aquele universo ali digital e que estava tirando a minha conexão com meu Deus.
E aí, quando eu comecei aqui, eu falei assim, vamos começar logo, mas eu senti que, de repente, o momento que a gente estava vivendo era um momento novo, pessoas que estavam se conectando, pessoas que não me conhecem, pessoas que não estavam entendendo ainda aquele propósito. Foi o meu chamado para aquele tempo começar naquele dia e naquela hora. Mas talvez não fosse o chamado para o grupo, porque a gente precisava criar esse caminho, pavimentar essa relação, entender que propósito é esse, que tempo é esse. E hoje eu vou oficialmente fazer esse convite para vocês. Mas eu já venho orando por isso. Aliás, eu venho orando por isso desde 2023, quando o Senhor me entregou isso. Isso virou um capítulo de um livro. Não sei se eu cheguei a falar, o devocional virou um capítulo de um livro, Famílias Intencionais e Estratégicas, da Vivi Távora, que é autora de best-seller. A Vivi, sempre vou honrar a vida dela, me convidou para fazer uma coautoria. Então, esse devocional ele já está dentro de um livro, mas eu tenho autorização e, inclusive, direção de Deus de transformar ele em algo exclusivo, né? Em um devocional exclusivo sobre o Buscando o Verdadeiro Essencial. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e nós vamos é, iniciar hoje essa leitura desse devocional, hoje chamando vocês para o convite. Pronto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança Yes. e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias 29, 11, 14. Do 11 ao 14. O convite. Hoje eu te convido a entrar no lugar do seu secreto, dedicar diariamente 1 hora de autoanálise, louvor e orações radicalmente sinceras. E eu estou aqui para te conduzir com uma chave de oração para cada dia. Com seu caderno em mãos, escolha qual será esse lugar, onde diariamente vai se encontrar com seu amado e anotar tudo que ele irá te revelar. Coloque um louvor, mas mantenha seu celular distante. Acredite, fará toda a diferença. Talvez nos primeiros dias você se surpreenda com a quantidade de vezes que a sua mão irá automaticamente procurar o celular. E isso pode te assustar, porque revela o quanto nossa mente foi condicionada a buscar estímulo o tempo inteiro. Talvez o silêncio pareça estranho, talvez a oração fique inquieta, talvez você perceba que desaprendeu a permanecer, mas não desista. Toda alma desacostumada da presença estranha o silêncio antes de voltar a descansar nele. Te proponho a deixar as redes sociais durante 21 dias e calar as muitas vozes que estão te distraindo. E essa comparação mortífera, excesso de informação da vida alheia, que só traz frustração, dizendo que você não é capaz, que todas à sua volta são mais felizes, mais realizadas, mais belas e que você não construiu nada de valor. Chega, olhe para dentro. Tem muitas bênçãos retidas e eu não tenho dúvida de que coisas extraordinárias vão acontecer. Existe uma versão sua que talvez esteja soterrada, debaixo do excesso. Excesso de comparação, excesso de informação, excesso de vozes, excesso de distrações. E talvez há muito tempo você não consiga mais ouvir claramente a si mesma, porque está ocupada demais consumindo a vida dos outros. Mas tenho duas coisas não muito confortáveis para te dizer. Primeiro, que assim como eu, você pode achar que você não está pronta, mas lembre-se, esse convite não é para quem está preparada, mas sim precisando. Na verdade, pessoas realmente famintas por Deus quase nunca se sentem prontas.
Porque quanto mais maduras espiritualmente nos tornamos, mais conscientes ficamos das nossas próprias distrações, fragilidades e distâncias internas. Talvez sua consciência do cansaço já seja o próprio início do chamado. Segundo, não se preocupe em comunicar nada às pessoas virtuais do seu convívio que vai ficar fora. Se você se ater a isso, provavelmente está presa demais ao que as pessoas pensam sobre você e não conseguirá executar a missão. Agora preste atenção nisso aqui. A grande verdade é que uma pequeníssima parte das pessoas das suas redes até perceberá a sua ausência, mas não se engane. Isso não significa que sentirão a sua falta. Fique tranquila. Tem outros arrobas satisfazendo os seus apetites digitais. Afinal, a maioria não escolhe assistir você. O algoritmo é que escolhe ou não te mostrar para elas, que estão famintas em suas almas vazias e sedentas de coragem para reassumirem o controle de suas vidas e vencerem as delícias do deslizar de telas. E talvez isso doa um pouco no orgulho. Perceber que grande parte da validação que buscamos nas redes não nasce de vínculos reais, mas de estímulos rápidos, passageiros e superficiais. Porque presença verdadeira não se mede em visualizações, ela se mede na profundidade das conexões que permanecem quando as telas se apagam. Talvez durante esses 21 dias você descubra que o maior barulho não estava no mundo externo, mas dentro de você. E talvez seja justamente aí que Deus esteja te esperando. Amém? Amém. Quando eu falo sobre. Eu vou compartilhar isso aí lá no grupo. Quando eu falo sobre as redes sociais, eu sei que tem pessoas aqui que talvez não estejam tão submersas quanto eu estava quando eu iniciei esse propósito. Né? Até conversei com uma pessoa aqui, foi a ideia sobre isso, e ela quase não entra realmente na rede social, ela usa isso muito para a questão do trabalho. Mas, inevitavelmente, quando a gente tem acesso, o mínimo de tempo que a gente passe ali dentro, que a gente passa vulnerável ao que o algoritmo ou ao que alguém decidiu compartilhar sobre a sua vida, dependendo de como nós estamos emocionalmente e temos vivido um tempo onde temos andado extremamente sobrecarregadas, frustradas, insatisfeitas. A gente sempre quer alguma coisa a mais. A gente está insatisfeita com o nosso corpo que não está ainda 100%. A gente está insatisfeita às vezes com a nossa carreira, com a nossa profissão. A gente ainda não chegou onde a gente queria. A gente talvez intelectualmente ainda não tem aquele nível de conhecimento, ainda não fala tão bem diante das câmeras como gostaria. Então tudo se torna um gatilho para que a gente fique ainda pior do que a gente está. E eu refletindo, né, durante esse tempo, eu confesso que eu acho que eu escutei isso em algum lugar, que a gente tem confundido a distração com o vício. E a gente muitas vezes, e eu vou falar por mim, tá sobrecarregada, tá com muitas coisas e a gente dá uma entradinha ali na rede social para dar uma distraída. Só que na verdade aquilo ali no meu caso eu entendi como uma fuga. Eu entendi como aquilo ali como se fosse um caminho para eu fugir de repente de coisas que eu preciso resolver, de coisas que eu preciso fazer, de coisas que eu preciso pensar. E eu encontrei ali um ambiente onde eu não preciso ter esse tipo de preocupação. Ah, ali eu posto a foto do meu quindim maravilhoso. Ali eu sou uma excelente mãe. Ali eu posso mostrar que eu trabalho muito, que eu vivo em alta performance. Ali eu mostro o que eu quero. Eu crio eu crio um ângulo perfeito e eu compartilho aquilo ali onde eu me projeto de uma forma que eu me veja naquela verdade ali. Mas nem sempre aquela verdade ali é a verdade do meu dia a dia.
Nem sempre aquela verdade que onde eu me projeto é a verdade que eu vivo. E muitas vezes eu me envolvo, eu me encontro num conflito comigo mesma, entre a minha verdade digital e a minha verdade real. Porque se eu coloco ali, aquilo ali se torna uma verdade. Eu crio um ambiente, eu crio um ângulo, eu crio uma atmosfera ali de vida perfeita e é uma ilusão, né, Gabi? É uma ilusão. E é uma ilusão, não é só para quem está fora, às vezes se torna uma ilusão para mim. E eu tenho que conviver com esse disparate, porque aquilo ali não é a vida que eu vivo. E eu não estou falando isso como uma crítica, eu estou falando isso como um alerta. Eu não estou falando isso como que se eu tivesse uma vida dupla. Mas a gente, às vezes, inclusive quem tem uma responsabilidade de estar ali para incentivar, para motivar, muitas vezes a gente entra num ciclo de estar postando alguma coisa para os outros, para levantar alguém, para melhorar o dia de alguém, para melhorar a vida de alguém. Mas nem sempre a gente está vivendo aquilo ali. E muitas vezes nós é quem estamos precisando entrar naquela verdade. Então, quando esse propósito entrou na minha vida, ele foi um restart para mim. Ele foi algo que me colocou de volta. E se você fala para mim assim, hoje eu fico 20 minutos, ótimo, para você ficar sem, vai ser muito mais fácil do que hoje quem tem consciência do vício e fica 4 ou 5 horas, como era o meu caso. Eu só não quero que quem está aqui desperdice essa oportunidade, porque os ganhos que eu, Carolina, tive na minha vida real, quando eu saí desse mundo digital, e foi uma pausa, gente, 21 dias dói, mas passa rápido. Eles vão passar. Quem puder fazer as contas aí, porque eu realmente não fiz, eu não olhei no calendário para quando cheguei, porque eu cheguei ainda a pensar, vamos começar a semana que vem. Mas eu não quero começar a semana que vem. Até porque quanto antes da gente começar, antes a gente vai terminar. E eu tô muito ansiosa pro que Deus vai fazer. Eu tô com muita expectativa no que Deus vai fazer. Então, quem trabalha com a rede social, quem precisa estar ali para divulgar um vídeo, para postar o seu trabalho, óbvio que isso não é com o objetivo de trazer nenhum ônus, nenhum prejuízo. Mas seja sincera. Eu começo esse capítulo, né? Essa página de hoje falando que o tempo de secreto é um tempo de oração radicalmente sincera. Aqui é para mulheres que querem realmente encontrar algo novo em Deus, tirar algo novo de Deus. E eu creio que você pode tirar algo novo de Deus. Nós temos o poder de extrair coisas de Deus. Isso, eu falo sobre isso, inclusive, e o que justifica esse meu pensamento é a passagem da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus, ela vivia numa hemorragia durante 12 anos. Ela tocou no manto de Jesus e a palavra diz que ele fala, ele se assusta e se espanta e fala: Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Aquela mulher extraiu a cura involuntariamente de Jesus. Jesus não escolheu curar ela, mas a forma como ela tocou ele fez com que ele liberasse involuntariamente virtude e cura para a vida daquela mulher. E é isso que eu quero convidar vocês para a gente entrar nesse lugar, da gente extrair coisas que estão disponíveis no mundo espiritual, mas estão retidas por falta de visão, por falta de posicionamento, por falta de conexão com o sagrado, por falta de conexão com as coisas do céu. Eu usava meu telefone, era bem engraçado, porque durante essa época eu continuava filmando tudo. Eu continuava tirando foto de tudo. A diferença é que eu não botava na rede social. A diferença era que eu não postava. E isso mudou tanto a forma como eu tirava essa foto. Isso mudou tanto a forma como eu enxergava o mundo. Porque eu sabia que eu estava filmando
mas que aquilo ali não era para ninguém, aquilo ali era uma memória, porque é para isso que as fotos servem. Ontem eu peguei, meu filho me pediu uma foto dele, tava procurando uma foto dele, até achei essa, gente. Olha que coisinha mais linda. Eu com ele, com 2 aninhos, e ele me pediu uma outra foto. Eu falei, não achei aquela, mas eu achei essa. Aí deixei aqui no meu escritório, e aí eu falei, revirei, comecei a revirar um monte de foto, um monte de coisa. Comecei a ler cartas antigas com a minha filha, que eu tenho carta de 96 das minhas amigas, gente. Da época de escola, olha que precioso. E foi isso que eu resgatei no essencial. Quando eu voltei para buscar o verdadeiro essencial, foi isso que eu resgatei. O desejo de guardar, o desejo de fazer daquele momento uma memória para registrar e para eu futuramente mostrar, não para as pessoas, mas para quem realmente importa, que são os meus filhos, que vão ser os meus netos, que é o meu marido, que é, enfim, as pessoas que a gente convive. Então, o convite a buscar o verdadeiro essencial, ao retornar ao verdadeiro essencial, é você voltar e se conectar com o teu Pai, com o teu Deus. E é indispensável que você separe esse tempo de oração, separe esse tempo de consagração e colocar o telefonezinho ali, ó, um pouco distante, com o louvor. Escolha o lugar que você vai fazer isso. Escolha uma hora do dia. Ah, na terça eu consigo fazer às 10 da manhã, na segunda eu não trabalho, eu consigo fazer às 8. Mas não precisa ser um dia, uma hora. Se você é mais presa à rotina, se você precisa disso com mais previsibilidade, defina um dia e uma hora, avalie isso durante esse hoje. Comece amanhã, vamos começar amanhã esse propósito. Defina qual vai ser o seu lugar do seu secreto, qual vai ser o horário do seu secreto e aonde que você vai separar esse momento para você se encontrar com o seu Deus, para você abrir o seu coração. O meu convite não é um convite de oração bonita. O meu convite não é um convite para você virar um especialista em oratória, em orações muito bem projetadas e muito eloquentes. Não. O meu convite é um convite à sinceridade, a você se derramar nos pés do seu Deus, do seu Pai, do seu amigo. E você tirar aquele tempo. Às vezes vai ter dia que talvez você não fale nada. Vai ter dia que talvez você só fique ali escutando aquela oração. Carol, mas eu não consigo orar uma hora. Carol, mas eu não consigo ficar uma hora em oração. Carol, eu ainda não tenho esse hábito. Eu não quero ser muito flexível, mas eu também quero ser realista. Se de repente hoje você não consegue ainda ficar uma hora, hoje quanto tempo você consegue separar para Deus? 20 minutos? Então vai para uma meia hora, vai para 40 minutos, coloca uma meta de que ao final desses 21 dias você vai ter chegado gradativamente a essa uma hora. Vamos nos fortalecer no Senhor, vamos nos fortalecer no lugar onde a gente vai realmente escutar a voz daquele que importa, porque a gente está sendo consumida pelas informações e pelos gatilhos que vêm de fora, pela vida perfeita das pessoas. E no dia que eu comecei, Deus falou assim: não, você não vai avisar nada a ninguém, você não vai começar amanhã, você vai começar hoje, com o que você tem. Eu acho que eu contei isso aqui, que eu peguei um caderno como esse aqui. E no final do caderno, eu falei, não, eu vou na Rua das Pedras amanhã comprar um caderno bem bonito, na loja americana, numa papelaria. E aí eu tinha um caderno parecido com esse. Aí Deus falou assim para mim, não, você vai pegar esse caderno que está aí na sua frente. Você vai contar quantas... Ele estava bem usado, eu tenho ele até hoje. Você vai contar quantas folhas tem de trás para frente, quantas folhas disponíveis tem, e você vai começar com o que você tem. E quando eu contei, tinham exatamente 21 folhas. 21 folhas ou 21 páginas? Não sei, depois eu posso ver essa informação. E era exatamente, acho que 21 folhas, uma folha para cada dia. E ali Deus falava coisas comigo, eu escrevia coisas que eu queria falar para Deus.
Separa um caderno, escolhe um caderno hoje. A gente vai começar com mais calma, com mais tempo, porque a gente está começando juntas. Escolhe um caderno bonito hoje, sabe? Já começa a preparar a terra do teu coração, o solo do teu coração, para você receber o que Deus quer fazer na tua vida. Talvez hoje você fale assim: eu não me sinto pronta, eu não me sinto preparada. Mas aí se eu pergunto para você assim, quem é a pessoa mais importante da tua vida hoje? Você faria isso por ela? Porque eu tenho certeza que ao final desse propósito, ou até mesmo durante esse propósito, você vai se tornar uma pessoa muito melhor para essa pessoa. Seja para o teu filho, seja para tua filha, seja para tua mãe, para o teu esposo, seja profissionalmente, você almeja uma resposta de Deus. Faça isso como um propósito, como um sacrifício. Se você trabalha com a rede social, vamos fazer isso de forma estratégica. Vamos pensar juntas, projeta, programa os teus posts, cria a tua rotina, deixa tudo programadinho. Entra lá, dispara o que você precisa. Esse tempo não é um convite só para você parar de consumir o que vem de fora, mas você parar de entregar, parar de se expor. É tão lindo o final desse propósito. Eu já fico doida para ir para a última página desse devocional e falar para vocês com tanto carinho o que Deus falou para mim lá atrás, há 3 anos atrás, gente. Que presente de Deus, 3 anos depois, poder estar fazendo isso com um grupo de mulheres separadas. Vocês foram separadas para esse tempo. Quem sabe futuramente vocês não serão as propagadoras desse desafio, desse propósito. As que vão incentivar outras mulheres, as que vão levar esse devocional à frente. Por quê? Porque é a primeira vez que eu faço isso. Vocês foram as pessoas a quem Deus confiou, está caminhando comigo em algo que é desafiador para mim também. Porque talvez isso eu esteja aqui falando disso com muita energia, com muita fé, e talvez tenha gente falando assim: isso não é para mim, eu não preciso disso, eu não quero viver esse momento, eu não preciso. Mas assim como foi falado ali no livro, né, ali naquela página de hoje, talvez você não esteja pronta, e a gente normalmente não está pronta, mas o teu nível de cansaço, o teu nível de sobrecarga emocional é a tua régua. Então, onde está essa régua? Você está muito cansada? Você está pouco cansada? Qual é esse termômetro? Qual é a temperatura que está? Qual é nessa balança? O quanto esse cansaço emocional, o quanto você está se sentindo frustrada, o quanto você está sentindo que você está para trás. Ei, o meu convite é para a gente calibrar a nossa realidade, voltar a olhar para a nossa vida real. Então, esse foi o chamado que o Senhor me fez há 3 anos atrás. E que hoje eu, com muito amor e muito temor ao Senhor, eu quero convidar vocês para a gente entrar. Carol, assim é assim. Carol, hoje, Carol, amanhã, Carol, semana que vem, amanhã. Vamos começar amanhã juntas nisso? Vamos organizar a nossa vida, não para ir para a rede social, a gente não precisa ir para a rede social avisar que a gente vai ficar fora. Não faça isso, porque a verdade é que as pessoas não estão muito preocupadas, não. É verdade, elas não estão preocupadas. Poucas pessoas vão sentir falta. Você pode até falar que você está fazendo parte de um propósito, porque talvez isso encoraje outras pessoas, mas não se sinta na obrigação, porque você vai se frustrar. Ninguém vai falar assim, ai, não, fica, eu adoro tanto você. Não, não vai. Pode deixar que o algoritmo vai entregar outros arrobas para satisfazer os apetites digitais de quem está lá. E quem está lá, eu tenho certeza que assim como eu estava e estou, porque eu me encontro de novo, né, nesse ciclo de rede social, sendo muito honesta, de disponibilidade, de distração, de muita conexão digital, tá doida para retomar o controle.
E o seu testemunho é que vai servir como incentivo para trazer essas mulheres de volta para a vida real, para cuidar dos filhos, para olhar de novo. Vocês reparam quando vocês estão no restaurante e às vezes tem uma família com três, quatro pessoas, todo mundo no celular? Vocês reparam isso? Mas vocês reparam também quando são vocês? Porque eu reparo quando sou eu. Às vezes, se tá eu e meu marido, quando eu me distraio, tá eu e ele no telefone. E quer ver um ódio que eu tenho é você chegar no restaurante, a pessoa pegar o cardápio e te dar um QR Code. Tem um ódio de QR Code, de cardápio danado. Que aí você pro telefone de novo para ver o cardápio. Eu não gosto, gosto de olhar o cardápio, gosto de escolher, gosto de voltar a página, virar a página, ir lá para trás para procurar a página da bebida. Vamos voltar. Vamos voltar para a vida, vamos voltar para a nossa verdade, para a nossa realidade, para a nossa vida real. Vamos descobrir o quanto a nossa vida real ela é extraordinária. O nosso ordinário, o nosso dia a dia, ele é rico. Ai, mas eu adoro postar o meu cafezinho de manhã. Calma, você vai voltar, mas você vai voltar com muito mais sentido, com muito mais significado, entendendo muito mais, muito melhor. Se você está fazendo aquilo de repente para mostrar para alguém, porque às vezes o nosso ego está querendo mostrar que a nossa vida está melhor sim, que a gente superou, que a gente venceu, que a gente está assim. Por isso que eu falo que esse lugar é um lugar de ser radicalmente sincera. Porque você vai se encontrar com você, gente. Eu estou fazendo formação em psicanálise, eu estou tendo cada choque de realidade comigo. Eu estou apavorada como eu sou horrorosa. Gente, quanta coisa é vaidade. Quanta coisa é sobre mim, não é sobre o outro. Eu estou apavorada. Quanta coisa não é genuinamente sincero, mas talvez algo que vai voltar para mim de alguma forma. Esse lugar aqui tem que ser um lugar seguro. Nesse lugar aqui, eu preciso de mulheres maduras, mulheres que estejam, se não prontas, pelo menos empenhadas em estarem maduras, de amadurecerem. Porque talvez Deus vai trazer situações aqui que você precisa estar madura para ouvir. Aqui a gente vai falar sobre relacionamento de filhos, de mãe, de casais. Talvez aqui a gente fale sobre tentações, que mulheres passam tentações. Ou vocês acham que é só homem que passa? Talvez aqui a gente vai falar de situações extraconjugais, porque talvez tenham mulheres que estejam precisando ouvir sobre isso. Então, isso aqui não é um lugar que a gente está aqui só passando o tempo. Não. Aqui a gente precisa de maturidade, porque nós vamos falar de coisas sérias, de coisas que precisam de maturidade. Porque alguém precisa falar. E se Deus nos uniu nesse ambiente, esse ambiente precisa ser um ambiente seguro. E eu preciso falar que sim, muitas vezes as minhas motivações são muito mais regidas por vaidade e por ego do que por um interesse genuíno em ajudar, em servir. Quantas vezes a gente não fala uma palavra para alguém esperando algo em troca? A gente viveu isso quando eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres sobre isso lá atrás, quando a gente, inclusive, isso me conectou com muitas mulheres aqui do Devocional da Joana, onde a gente era incentivado a enviar mensagem para os maridos, porque a gente estava ali fazendo um caminho. E eu me coloquei no grupo e falei assim: não espere nada em troca. Não é sobre o que você quer receber, porque muitas vezes a gente manda uma mensagem, seja para o marido, seja para alguém, seja para uma amiga, seja para quem for, não interessada completamente e plenamente que aquela pessoa receba aquela mensagem, mas no que nós vamos receber em troca. E aí entra a frustração. E aí entra, ai, mas eu faço, e ele não responde, eu faço, e ela não reconhece. Talvez quando você começa a fazer, a coisa até começa a piorar. E aí, como a tua motivação ela tá fora do lugar, você se frustra sobremodo. Então, esse lugar tem que ser um lugar de conversas radicalmente sinceras. Tem que ser um lugar onde quem não tá madura para ouvir, pelo menos fala assim: eu quero ficar nesse negócio aí porque eu quero amadurecer. Eu quero ouvir que mulher casada também pode passar aprovação e tentação dentro do casamento, fora do casamento. Eu quero saber sobre esse negócio de que eu vou mandar mensagem pro meu marido e meu marido pode não me responder.
e talvez ele não responda à altura e isso não é sobre mim. O objetivo da mensagem tem que ser genuinamente o outro receber aquilo que você está desejando, declarando. Mas quantas vezes, às vezes a gente manda uma mensagem, ai amiga, você é tão maravilhosa, eu te amo, você é linda, você não sei o quê. E no fundo a gente quer receber algo parecido em troca. E uma mulher madura, ela não é que ela é carente de ouvir esse tipo de coisa, de ouvir validação. Mas ela pode chegar para essa amiga e falar assim: ah, amiga, tô tão para baixo hoje, nossa, precisando de uma palavra. Ai, amiga, tô legal. Nossa, tô me achando tão atrasada, tão frustrada, tão longe do meu propósito. Sabe? Ora comigo, ou então vamos, vamos no cinema, vamos tomar um suco, vamos conversar. Esse é o lugar das amigas sinceras, das mulheres maduras, das amigas do céu. Esse é o meu objetivo, criarmos amigas do céu. Aquela que você fala assim, amiga do céu, tu não sabe o que aconteceu. Recebi uma notícia muito triste de um diagnóstico, ora comigo. E também aquela que você fala assim, amiga do céu, tu não sabe da maior. Fechei um contrato milionário. Será que a gente tem amigas do céu que a gente pode fazer isso? Porque quando a gente pensa no problema, a gente começa a lembrar de um monte de gente que a gente pode contar, porque diz que a gente pode contar com ela para qualquer coisa. E é nessa hora que eu insisto nessa tecla. Quando a gente pensa em ligar para falar, como fechei um contrato milionário, fui promovida, nossa, meu marido é maravilhoso, comprou um carro novo para mim. Amiga, tu não sabe. Recebi uma notícia maravilhosa, tô indo viajar para Paris com tudo pago. Quem a gente conta? Será que a gente conta para as mesmas cinco ou seis que a gente contaria um problema? É esse ambiente que eu quero que a gente crie, esse nível de maturidade que eu quero que a gente crie. E talvez construir isso vai precisar desconstruir algumas verdades que a gente vem sustentando ou que a gente vem se equilibrando em cima delas igual uma perna de pau. E por que que isso tem a ver com o nosso propósito? Porque desconstrução. Porque é o momento de se despir, é o momento de se desligar da vida alheia, se desligar da nossa projeção para o que a gente, da imagem que a gente se projeta para o externo. É momento da gente falar assim, cara, não importa. Eu vou preparar aqui quantas vezes, gente? Eu preparei tudo. Tava tudo um caos. Se vocês olharem aqui a minha mesa, ela não tá. Eu tô em obra, em reforma, em casa, tô mexendo, fazendo esse escritório aqui. Aqui em volta tá um caos. Mas vocês acham que eu vou postar o caos? Não. E é óbvio que ninguém quer ver coisa ruim, coisa quebrada, coisa fora do lugar. É óbvio isso. A gente se atrai pelo belo e a estética importa. Mas o problema é quando a gente só vive o belo dentro da tela. O problema é quando a gente só anseia pelo belo, pelo estético, dentro do story. O problema é quando a gente se acostuma a viver um caos ou não se acostuma com o caos ou vive se escondendo dentro daquela telinha ali. Porque ali é perfeito, porque ali a parede está boa, ali o ângulo está bom, a luz favorece. Eu estou falando sobre desconstruir para a gente sair desse lugar de se equilibrar em cima de meias verdades que a gente começou a criar, que é o que a gente projeta no externo. Então, o meu convite é um convite radical. O meu convite é um convite para mulheres que realmente querem amadurecer, querem experimentar, que estão morrendo de medo. Que estão morrendo de medo. Não sabem como é que vai ser, mas que acham que não vão conseguir, que não vão dar conta, mas que querem. Querem avançar, querem receber esse novo de Deus, querem pisar nesse lugar que Deus tem para elas, experimentar o que o Senhor quer fazer. Então, meu convite é um convite para que a gente volte ao verdadeiro essencial, que é a presença de Deus, que é essa conexão com a gente, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas amigas, de forma real. Então, é isso. Está lançado o meu convite. Se você trabalha com a rede social,
Tire o dia de hoje para você organizar essa, essa linha aí editorial que a gente chama. A plataforma tem ferramentas de programação para disparar o conteúdo. Você vai entrar lá, como eu tenho rede social do projeto, que eu recebo informações, mensagens. Eu tenho a rede social da minha casa de praia, que eu trabalho com locação nela também. Então, você vai entrar lá, você vai ver o que você precisa ver e você vai sair. Carol, vai ser fácil assim no primeiro, no segundo dia? Óbvio que não. Mas se treine, sabe? Não se sabote, não tem ninguém vendo. Só você e o Espírito Santo de Deus. Só você e o seu pai, o seu amigo. Ninguém vai ficar monitorando se você entrou e fez um story, se você falou da vida pessoal, se você postou. Ninguém vai. Até porque se alguém entrar para ver isso, é porque também não está 100% inserida no propósito. Faz do seu tempo, peça ao Senhor para te conduzir, sabe? Fala assim, Deus, me mostra o jeito que eu vou ser transformada. Senhor, eu acredito nesse propósito. Senhor, eu estou querendo acreditar nisso aí. Me mostra o jeito que eu vou conseguir liberar as bênçãos que o Senhor tem para mim. Me revela, Senhor, de que forma que eu consigo fazer isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar para você. E você vai compartilhar com a gente. Vamos fazer do nosso grupo um diário. Vamos postar lá. Vamos compartilhar lá. Vamos voltar para a essência, sabe? Se você tá difícil de repente para você não postar o teu cafezinho, não postar a tua atividade física, bota lá. Aquele grupo é nosso. Vamos fazer daquele lugar um lugar da gente de se reformular, da gente se desconstruir. Tá, pode postar lá no grupo. Ah, mas ali é rede social. Não, ali é um lugar seguro onde a gente entende que nós estamos nos desconstruindo para alcançar algo grande do Senhor. Porque ali a gente não vai ver nada de fora de alguém que não esteja conectada com o nosso propósito, porque ninguém posta nada lá. Ninguém posta nada lá. A gente só posta coisa lá normalmente uma vez por semana ou quando eu coloco o devocional. Vamos ser bem sinceros. Então ninguém tá ali projetando o cafezinho do perfeito, do chantilly, do mega elaborado. Vamos botar ali. Vamos fazer daquele lugar de fato o nosso ambiente, sabe? A nossa casa durante esses 21 dias. Quem está dentro vai entender o que está acontecendo. De repente vai entender que você está postando ali porque você ainda não conseguiu desconectar completamente. Estamos autorizadas a fazer daquele lugar ali o que a gente de repente gostaria de fazer no Instagram, no Facebook, eu não sei qual é a plataforma que você usa. Tomando um café. Pronto, bota o café. A gente não precisa falar nada para ninguém. Quem importa e quem está preocupado com isso está aqui dentro hoje e vai entender o que a gente está fazendo. Talvez eu poste lá também, ó, um cafezinho com a minha amiga. Explica, de repente, se você não reposta e tem gente que é um pouco mais melindrosa. Eu tenho um café essa semana, talvez com uma pessoa que vai me marcar, e se eu não repostar, de repente, acontece, gente. Você vai falar, ai, nem repostou, você reposta tudo de todo mundo. Gente, vamos ser sinceros, acontece. Não acontece? Acontece. É verdade, a gente entrou numa era que isso é uma verdade. Ai, você nem repostou, explica, amiga, eu tô num propósito, vamos. Sabe? Por quê? Porque a gente gosta de mostrar com quem a gente tá. Eu gosto de mostrar que eu tô com as minhas amigas. Eu já tô aqui meio que me consegui contigo, porque eu queria escolher um super café para eu poder ir com essa minha amiga essa semana. Eu já tô aqui assim, pronto, tô inventando troço. Eu acho que eu vou deixar pra semana que vem, porque eu quero passear com essa minha amiga. Eu quero mostrar que eu tô com ela, porque eu amo muito ela. E aí, vai sobrar pra vocês, porque eu vou tacar isso lá no grupo. Me aturem, me amem. Vamos amar umas às outras, porque vai ser fácil para uma. Posta seu treino. Vai ser desafiador, Flavinha. Vai ser. E outra coisa, porque você também é outra, que todo mundo quer postar, quer marcar, tava com a Flavinha, tava com a Flavinha. Tem que ser desafiador. Como é que é aquele ditado? Me ajuda aí. É justo que muito custe o que muito vale. Quanto mais difícil for para você, possa ter certeza que maior vai ser aquilo que você vai receber. Porque é justo que muito custe aquilo que muito vale. Vamos entrar nisso juntas? A partir de amanhã, eu vou mandar amanhã já a primeira chave de oração, porque todos os dias eu vou liberar uma chave de oração para você no grupo, para que você possa
São 21 chaves, não são orações aleatórias. Claro que você pode orar pelo que você quiser, mas aqui, ó, vou tentar compartilhar minha tela, porque elas já estão prontinhas aqui. Eu estou fazendo só alguns pequenos ajustes, mas já está tudo pronto. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Ah, não é esse não. Compartilhei, mas não é esse não. É essa aqui, ó. Peraí, só um minutinho, gente. Tô achando ele aqui. Ah, tá aqui. Vou compartilhar com vocês lá, porque não tô conseguindo compartilhar agora, não. Eu acabei de fechar. Sem querer, eu fechei. Então, são 21 chaves de oração. 21 chaves para conduzir, para a gente iniciar, para a gente começar a pisar nesse solo. Então, você vai começar com essa oração direcionada. Primeira oração, se eu não me engano, é o secreto. E aí eu vou liberar um versículo para que você esteja orando em cima disso, para assentar essa oração no teu coração. Eu vou te mandar uma oração pronta. E ali você começa a pedir para Deus trazer coisas novas. Ali já tem um louvor que eu sugiro que você já ouça. Ali já vou liberar um link do louvor. Como a gente vai botar no grupo, né? Eu consigo colocar o link junto. Então, assim, coloca seu telefonezinho longe de você e tira esse tempo para você falar com o Senhor. Ah, a oração, Carol, deu 3 minutos, 5 minutos. E agora eu fico fazendo o quê? Deixa tocar um louvor, escolhe alguma música, vai falando com Deus, pega um caderno de oração, já começa a se preparar. Fique atenta, você vai abrir um foco da tua vida para tudo que está acontecendo à sua volta. Escreva pedidos de oração. Coloca, Senhor, eu quero orar. Não é mais orar pelo meu filho, orar por questões específicas do teu filho. De repente você vai lembrar que você precisa orar por um comportamento específico que o teu filho está tendo. Você vai ter tempo agora. Você vai ficar impressionada como você vai ter tempo agora. Você vai ter tempo tanto para falar com Deus quanto tempo na sua vida. Ai, Carol, mas eu só fico 30 minutinhos por Instagram por dia. Será que eu preciso? Preciso. Dá esse passo. Me dá esse voto. Vamos segurar uma na mão da outra de verdade aqui. Porque quando você fala que você está fazendo, que está difícil, que você está conseguindo, como Flavinha falou, você fortalece a outra. Você fortalece aquela que está dizendo que está difícil para ela também. Então, esse é o meu convite. Esse é o meu compromisso com vocês, mais do que um convite. Esse é o chamado que o Senhor me fez há 3 anos atrás e que eu compartilho hoje com muito temor e vocês podem ter certeza que eu vou estar com uma oração ainda intensificada, aonde eu vou estar dedicando mais tempo de oração a vocês, a esse propósito, a esse tempo. Se alguém tem uma causa específica que não quer que de repente não se sente à vontade de compartilhar no grupo, pode compartilhar no meu privado. E vamos dar esse passo, vamos retomar o essencial, vamos buscar o essencial, vamos criar expectativa para esse encontro que a gente vai ter de volta com o nosso Deus e de volta com essa mulher extraordinária, porque a mulher de hoje com certeza não é a mesma mulher de antes de existir esse mundo digital. Tem um monte de coisa que você precisa descobrir de você. Tem um monte de coisa que você precisa resgatar dentro de você, porque de repente você nem conhece essa mulher de hoje, que de repente está 3, 4, 5, 10 anos ali acostumada no digital e nunca se desligou daquilo. De repente você vai descobrir um monte de coisa. E é esse convite que eu te faço hoje. Chegamos no final. Não fiquem tristes comigo, não fiquem com raiva de mim. Tô apertando, falei que hoje a gente ia arrochar. E eu sei que Deus vai fazer coisas lindas, coisas extraordinárias. Eu tô com muita expectativa do que Ele vai fazer na minha vida, de verdade. Estou compartilhando com vocês assim, eu tô com muita expectativa. E um tempo novo Deus tem pra gente pela frente. Vamos entrar nesse tempo novo. Vamos entrar aí nesse novo de Deus, vamos ser encorajada, motivada. Vamos postar nosso cafezinho lindo lá, gourmet.
É, como é que fala? É gourmet que fala? Gabi é a rainha do cafezinho. Esses cafés gourmetizados, assim, cheio de coisas, assim. Vamos postar lá que a gente está no salão, que a gente está fazendo nosso cabelo, que a gente está linda. Vamos postar lá. Vamos compartilhar com as nossas amigas que estão no mesmo propósito que a gente. Vamos. Vamos fazer isso de forma leve, segurando uma na mão da outra. Vamos validar essa amiga quando ela colocar isso lá. Vamos. Vamos caminhar juntas na direção que Deus está dando para gente para esse tempo. Vou encerrar aqui. Com muita Nossa gratidão. foto. Nossa foto, que vai. A foto, né, Flavinha? Eu vou encerrar só a gravação. Depois a gente fala aí mais um pouquinho, tá? Tu tá bonita, hein, mulher? Cada dia mais linda, hein? Aí eu tô. Gata. Vou encerrar a gravação, agradecendo a Deus por tudo que Ele vai fazer no nosso meio. E coragem, coragem para nós. Amém? Até semana que vem. Ela acho que não está com dinheiro, não vai ter aula, tá? E eu não, ela Deixa eu interromper aqui.